Temor de Deus, para que a paz do Senhor lá entre no nosso lar. Quando a Bíblia fala de temor, aqui se refere ao medo ou cumprir os mandamentos de Deus. Cumprir os mandamentos. Glória a Deus. Aos cristãos, o temor de Deus está relacionado à obediência e cumprimento dos mandamentos em respeito, reverência e submissão. Por não permitir a Deus ser importante o casamento. E casar antes com Ele. Fazer uma aliança de compromisso, pois obedecer a Deus sabemos que nada mais é que temê-lo. Você sabe dizer toda essa regra por causa de um casamento? Palavra direcionada a ambos. Maratona do ajuste. Aos solteiros, quantos solteiros nós temos aqui? Casados, estão aqui à frente. Quem está solteiros? Namorando? Bom, a Bíblia não fala sobre namoro, né? Eu não conheço nada sobre namoro na Bíblia. Mas o mundo fala, e às vezes a gente traz para dentro da igreja, que somos nós. Tem algum noivo? Não, todos são casados. Lá eles perguntaram para mim, pastora, eu posso participar do jantar? Eu não sou casada, mas eu já vivo 20, 30, 40, 15, 10 anos com a pessoa. Eu falei, você mora dentro da casa, você dorme, você convive, você senta na mesa. Eu falei, então é seu marido. Tome posse, porque é seu marido. Só está faltando você se ajustar. Por que ainda não se ajustou com Cristo? Porque casou antes com o homem, né? Mas nós temos que casar antes com Cristo, para que vai tudo bem, certo? Você que está aqui, que está conhecendo, olha Eclesiastes 12, tá? Você que está conhecendo essa varota do teu lado, não é? Esse varão, deixe Deus trilhar o seu caminho. É lá no fundão, é? É ali? Deixe Deus trilhar o seu caminho. Entregue sua mocidade a Ele. Obedeça em tudo. Prepare-se para construir um futuro direcionado por Deus. Terás uma vida bem-sucedida no decorrer do tempo determinado por Deus. Ele vai entregar sua família. Ouça o conselho, te controla. Não avança nenhuma das fases da sua vida. Deus trabalha por fase. Ele tem um controle e domínio. Amém? E são para os que estão se conhecendo. Tem que ter controle, tá? Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu vi aqui a mãe do Cauã, né? Que eu ainda não me atualizei no nome de vocês, tá? Eu sei do Mike. Às vezes eu até o dela eu esqueço. Mas assim vai. Então eu estava observando o testemunho de vida, né? Onde ela falou um pouco. Eu vou falar, viu, Mike? Os pais do Cauã e o Mike e a sua esposa. Eu estava lá atrás observando. E você começa a observar algo muito interessante de Deus fazer parte da nossa vida desde o princípio de tudo. É muito interessante isso. Vocês observaram que eles se encontraram, aonde os dois se encontraram, o Mike com a esposa? Vocês observaram? Né? Olha só. Como será que foi o conselho, né, para esse casal? Está bem aqui na minha frente, né? Mas ela disse também que mesmo ela ter conhecido o esposo dentro da casa de Deus, eles tiveram muitas adversidades, né? Importante dela ter quem? Uma mãe e uma sogra. Olha só a parte do conselho, quando
Em Eclesiastes, o Senhor ele começa a falar com os solteiros. Entrega a tua mocidade. Deixa ele trilhar o seu caminho. É tão lindo quando ela falou, eu culpava tanto a minha sogra, e depois eu observei pela minha mãe, olha só, o temor de Deus. Ela ouvia a mãe dela, em ela relatar que eu é que era o culpado. Quantas de nós acusamos a sogra? Tem mulheres dentro da igreja que elas não suportam, elas não falam com a sua sogra. Isso é super errado. Porque nós que estamos dentro da igreja, nós temos que ser sábias, mulheres sábias, para edificar o nosso lar e levar edificação até ao lado de outras pessoas. Então o que eu achei lindo é que a sogra, depois que ela começou a entender, ela sentava, ela falava, ela aconselhava e ela finalizava com o maior alimento, que é esse que nós começamos a falar sobre a mesa posta, que nós precisamos ter. Estava tudo gostoso, não estava? O banquete aqui. Ele falou que ainda tem uma sobremesa, não é isso? Aí eu pergunto para você, você quer a sobremesa ou você quer esse alimento aqui? Esse aqui estava maravilhoso, né? Conheço essa mão abençoada, ungida. Mas essa palavra aqui, ela é o melhor alimento que nós temos. De nós entendermos o que é o temor de Deus entrar na nossa vida, entrar no nosso casamento, entrar na nossa casa e começar a fazer toda uma diferença, para que as coisas comecem a se ajustar em nossas vidas, porque nós somos muito diferentes. Por que ela falou assim? Eu passei por muitas situações, até que hoje tem um ajuste. Por quê? Porque é difícil. Quando nós falamos para os solteiros, deixa o Senhor brilhar. Porque Ele sabe que existe expectativa dentro de nós, mas existe o quê? Frustrações. E essas frustrações elas são para ser trabalhadas fora e não junto. Porque causa muita dor. Existe a fase do conhecer. Falaram para mim, falar um pouco sobre aconselhamento. Existe a fase do conhecer. Como é que você se conhece? É no olhar? É no toque? Como que é? Ou é em propósito diante do Senhor? Importante ajustar tudo. Procurar libertar-se de costumes e doutrinas de medos, ansiedade, traumas em geral. Enfim, examine-se a si mesmo. Pois ninguém merece carregar cargas passadas do outro. É para isso que o Senhor Ele investe em cada um de nós, em nós nos conhecermos antes do casamento. Porque tudo que tiver que ajustar, vai ser ajustado ali. Não pode mais ser ajustado aqui na mesa. Mas se for preciso, o meu casamento ele é ajustado na mesa, porque eu nasci de pais, né? Mas os meus pais, eles não eram evangélicos. Eu não nasci lá evangélico, nem ele. Então a nossa vida foi muito difícil, porque nós atropelamos tudo. Nós namoramos antes, depois nós fomos nos casar e depois nos conhecer. Aí pensa como que pesa, né? O dedinho, eu digo que não é o dedo de Deus sobre as nossas vidas. E agora é para você sentar na mesa e tentar ajustar a vida dos nossos filhos. Como? Sendo testemunho. A mesa lá é um testemunho de vida. Então nós precisamos nos conhecer. Fase 2, o noivado. O que acontece no noivado? Começa todo um trabalhar, recurso financeiro, né? Vai começar o ajuste, recurso financeiro. Primeiro porque eu não quero meus filhos
morando junto com ele. Não sei se você aceita. A palavra já diz logo aqui, mais embaixo, que eu tenho que deixar o meu pai e minha mãe, não é isso? Me unir numa carne, porque gera responsabilidade. Então começa todo um trabalhar de recursos financeiros, sustento, casa, ter uma vida digna. Preparação, deixar o pai e a mãe, unir a uma carne só. Estão se preparando para isso? Eu ministrei um casamento agora, semana passada. A igreja que eles devem estar fazendo 8 dias hoje, né? O casamento deles. O pai quase infarta do meu lado. Da noiva, o noivo, foi um choro, foi um negócio só ali. Muito emocionado, a família toda está. Porque não houve uma preparação para cortar o laço. Não houve. Tudo isso precisa. Somos nós que preparamos nossos filhos. Nós preparamos os nossos filhos para Deus, não é para o mundo. Muitos preparam para o mundo e nós preparamos para Deus. Porque nós conhecemos a palavra. Então, quando a pessoa está ali no conhecer, chega até o noivado, cada vez que ele avança numa fase, os pais têm por que ensinar os seus filhos até o momento que eles deixam a casa. Muitos casamentos não prosseguem. Já passei por essa situação. De aconselhar casamento ali há 3 meses está terminando, porque a filha não consegue ficar longe da mãe. Então o Senhor, Ele nos prepara, Ele nos ensina através da palavra, para que a gente possa se desligando de tudo. Então eu observei que essa família que eles passaram muito mal, a ministração do casamento, ali naquele momento, o Senhor agindo, mas eles estavam muito emotivos. Eu espero que ela tenha casado, voltado da viagem, ido para a casa dela, né? Deles, e não para a casa dos pais. A mãe era mais segura. Ela dizia: mãe, eu posso levar só uma mala pequena? Ela falou: não, você vai levar tudo. Casou, casou. Há dificuldades quando passa. Solteiros. Tudo é novo. Vou correr e contar tudo com a minha mãe. Ouvir o testemunho da irmã. Não. Eu já estou o quê? Preparada. Nós nos conhecemos. Nós deixamos todas as nossas fraquezas lá no passado. Agora nós temos que nos tornar pessoas maduras. Para trabalhar juntos. Para conquistar juntos. Não posso deixar que o meu passado venha a ser influência na minha vida ou na vida do meu pai. Daqui para frente tem que entrar o quê? A paz de Cristo em nosso coração. A fase 3. Hora de usufruir. Deixar Deus. Deixar Deus trilhar seus caminhos. Já deu tudo certo. Falo do temor a Deus. Você obedeceu, cumpriu todos os mandamentos, cumpriu tudo aquilo que o teu pastor te ensina, que o teu pastor fala. Às vezes as pessoas dizem assim: ô pastor, a senhora é muito doutrinada, a senhora é muito, eles falam até mesmo general. A senhora pega muito pesado. Não, eu não pego, eu digo assim: eu não sou doutrinado, eu vivo a palavra. E eu passo a palavra. Aquilo que eu não quero no meu casamento, eu não quero ver dos meus filhos, não quero na vida de ninguém. Então eu procuro sempre usar a palavra de acordo com como está, letra por letra, né, sinais por sinais, porque ele diz que eu não posso tirar nada. Nada. Hoje, quando eu estava preparando esse esboço aqui,
Aí eu tentei jogar um ponto seguida. Aí eu lembrei da passagem. Aí daquele que vem atirar um tiro, eu falei, nossa, perdão Deus, é uma vírgula, não é um ponto seguido. Porque dentro de cada sinais desse na Bíblia, Deus, Ele fica em silêncio e Ele fala em silêncio conosco. Mas nós não queremos refletir, nós queremos que o Senhor Ele fale. Eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, tá tudo liberado, tá tudo certo, pode casar. Não está. Não está liberado. Não sei que você tenha lido outra Bíblia, mas a Bíblia que Deus que eu sigo, está tudo certinho. Eu posso não ser perfeita, eu estar fora de algumas coisas aqui e ali, mas eu procuro todos os dias a minha conversão com você. E é muito importante. Não é fácil nós seguirmos isso aqui, mas eu falei lá atrás, quando nós temos o temor, quando nós já tivemos um encontro com Deus, nós não queremos seguir outra coisa. Nós passamos por muita dificuldade, outras fases tentam entrar na nossa vida, mas nós não aceitamos, porque nós já conhecemos a verdade. Então, os solteiros, aproveite. Deixe Deus fazer, porque agora é com os casados. Amém? Glória a Deus. Vamos trocar de fase. Vamos trocar de fase. Tá tudo bem aí, tá? Ótimo. Tudo certo? Amém. Entra a realidade dos casados agora. Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu ou ajuntou. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas você já leu. Uma só carne. O que te leva a isso a pensar? O que te traz à memória? Uma só carne. Hã? Agora que me responderam sobre o temor. O que passa pela tua mente, amado? Sobre você, sobre nós sermos uma carne só. Alguém pode responder? Vamos lá. O que foi que te trouxe nessa noite aqui? O convite. O Espírito Santo. Ah, porque eu faço parte de uma congregação. Não é isso? Será que é isso, uma só carne? Olha pro rosto da tua esposa aí, varão. Olha para ela. Dá para olhar? É agora que o Senhor vai ver a resposta. Olha, nós somos todos evangélicos, somos todos Cristo Jesus. Olha para ela. Olha para ele. Ah? O que você observou que aconteceu aqui no rosto dela? Hã? Ela sorriu. Desce, varão, vamos para o espiritual. O que você olhou? Eu estou vendo no rosto dela. Por que você não consegue? Hã? Sorriso. Um sorriso, né? É. Então, uma só carne. Olha só. Uma só carne. É fazer o seu cônjuge feliz. Entendeu? Quando nós
somos uma carne só, tudo que nós queremos é fazer um ao outro feliz. Certo? Mas eu não gostei dessa pastora. O problema não é você gostar de mim. O problema é que o Espírito Santo está falando com você agora. Entendeu? Será que tu tens olhado no rosto da tua esposa e observado pelo menos o sorriso dela? Como o Davi falou lá atrás, a maquiagem, né? Estou vendo que tem umas moças, senhoras bonitas com uma maquiagem bem leve e bem suave. Não sou contra. Não tem nada a ver. Eu uso. Mas ele vai tirar meus pontos. Olha o rosto dela. Você já olhou para ela? Já? Está linda? Linda, né? Precisa de algo mais? Nada. É sua? Glória a Deus. Ela está linda? Ah, se você me falar aqui, não. Então é isso, querido. Não endurece teu coração para essa princesa que Deus colocou no teu lado. Essa auxiliar. Né? Ela colocou para você. Pastora, mas por que você não fala comigo? Porque as mulheres, elas são mais isso. Né? Elas querem que você olhe para ela e você fale algo dela. Pelo menos diga que ela é feia, mas fala. Só que aqui não tem uma mulher feia. Tem? Olha, segura aí, olha. Porque, queridos, todas são lindas aos olhos do Senhor. E cuida bem, eu te dou um conselho. Cuida bem, porque elas são meninas dos olhos dele. Amém? É a igreja do Senhor. Se tornar uma só carne, cria um elo espiritual muito forte. Por quê? É onde o Espírito Santo, ele faz, né, uma aliança, ele gera ali um cordão de 3 dons. E é impossível quebrar. Quando os dois são espirituais e mais a presença do Espírito Santo. Mas, pastora, por que 2? Não dá a ser eu porque eu que mando, eu que sou. Não, tu não manda nada, tu não é nada. Quem é Deus? Se tornar uma só carne é criar um elo espiritual muito forte. Olha aí. Quando isso acontece, não vive no reino dividido. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós queremos fazer o nosso cônjuge feliz. Se torna um elo espiritual muito forte. E Cristo começa a reinar com a paz. Então não vive o reino dividido, não vive discórdias, brigas, contendas, porfias. Ela não manda mais do que ele. Ele não a trata como escrava. Tudo é um padrão. Você está entendendo a palavra? É, amado? Amém? Não fere a noiva de Cristo e nem o noivo, que somos nós, dos cônjuges, pois estará ferindo o próprio Senhor. Quando nós passamos a nos ferir, nós estamos ferindo o próprio Senhor. Ambos fazem parte do mesmo Cristo, corpo de Cristo. Ambos fazem parte do corpo de Cristo. Suas orações não serão respondidas quando não existe esse elo espiritual. Sou um homem, sou uma mulher de oração, mas não pratica a palavra. Quando não tem esse elo espiritual, eu posso até orar, eu posso dizer que eu sou um homem, sou uma mulher de oração, mas nós não praticamos a palavra. Então, nós precisamos praticar a palavra
Nós precisamos ser este homem, essa mulher de oração. E nós precisamos, amado, mostrar para muitos que têm olhado para a gente. Quantos casais a gente vê aí fora pedindo socorro, pedindo ajuda? Nós temos muitas pessoas dentro lá da congregação que não tem essa mesa posta, que não tem esse elo espiritual, que não vive uma carne só. E é muito difícil de nós trabalharmos quando a pessoa ela não te olha para receber o alimento. Quando a pessoa ela não absorve, quando a pessoa ela te olha, mas ela questiona, ela tem um questionamento com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor ela nos constrange. A palavra de Deus ela nos incomoda, mas também ela nos impulsiona a ser melhor. E às vezes nós não queremos pegar a palavra e trazer para o nosso casamento. Eu não quero pegar a palavra e trazer para a minha vida. Ah, pastor, eu preciso que o meu casamento ele mude. Eu preciso mudar para fazer o meu parceiro feliz. Isso é ser uma carne só. Falar de responsabilidade definida por Deus. Sabedoria incomparável. A primeira tarefa do homem. Vamos lá. O homem tem tarefa. A primeira. Olha só o teu trabalho. Comerá do fruto do seu trabalho.